Trabalhadores do setor plástico não entram em acordo com classe patronal e convenção coletiva está longe de ser selada. Sereste promove primeira ação do Abril Verde em Criciúma. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana. Proposta da reforma da Previdência sofreu novas mudanças na Câmara dos Deputados. E no esporte, Tigre se despede do Campeonato Catarinense com vitória em cima da Chapecoense. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, segunda-feira, 24 de abril de 2017. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Trabalhadores de classe patronal do setor plástico ainda não entraram em acordo e, com isso, convenção coletiva está longe de ser selada. A data base da categoria seria para 1º de abril. Os segmentos de flexíveis e descartáveis que têm data base em abril estão em negociação com o sindicato patronal. No entanto, até o momento não houve grandes avanços. Estamos alertando os trabalhadores, conversando com os trabalhadores na porta de fábrica e, como eu falei, vamos ver a evolução desse quadro e uma possibilidade aí também de paralisação nesse setor de descartáveis. A principal alegação dos empresários é devido à crise, mas o sindicato não compra mais essa desculpa e não vai permitir que aconteça retrocesso na categoria. Nós não sentimos isso nessas duas categorias, tanto no descartáveis como no flexível. Essas empresas elas produziram ao longo do ano, né? Então, de março de 2016 até março de 2017, essas empresas vêm produzindo diretamente, sem qualquer paralisação por falta de produção, então do qual nós concordamos. Uma empresa do ramo que deixou aproximadamente 400 trabalhadores desempregados devido à recuperação judicial. Mas, no momento, o sindicato vem analisando o número de pedidos de demissões, que demonstra a insatisfação dos profissionais. Estamos vendo aí também, já mostramos isso para o setor patronal, que há um grande número de pedidos de demissões nessas duas categorias. Insatisfação, o baixo poder aquisitivo, o baixo poder de salário, né? Então, o trabalhador às vezes fica 3 meses na empresa, fica aí no período de experiência, quando surge um outro atrativo maior, ele sai em busca desse outro atrativo, fazendo com que aconteça essa rotatividade dentro dessa categoria. A administração municipal, via Secretaria de Saúde, por meio do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o Sereste, promove neste ano a primeira edição da campanha Abril Verde em Criciúma. Durante o mês, visando mostrar aos moradores a importância da segurança e saúde no trabalho, ações de divulgação e conscientização para a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho estão sendo realizadas. E esse ano está acontecendo a primeira edição do Abril Verde. Eu estou aqui com a Simone, que vai nos trazer mais detalhe do que se trata, né, Simone? O que seria exatamente o Abril Verde? Então, dia 28 de abril é considerado como o Dia Mundial de Vítimas do Acidente de Trabalho, em memória às vítimas do acidente. E a gente tem feito vários momentos para conscientizar as pessoas com relação aos acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Então, a gente fez, no dia 7 de abril, a gente fez uma campanha na Praça Nereu Ramos. A gente ficou durante a manhã toda orientando as pessoas, os trabalhadores, e distribuição de panfletos e material descritivo para orientar as pessoas. Então, se falou muito sobre a questão dos ambientes de trabalho, né? O número de acidentes de trabalho são bem expressivos no país, né? Sim, a gente sabe que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente sabe que no Brasil existem 4.000 acidentes relacionados ao trabalho durante o ano. Então, é um número bastante expressivo com relação aos acidentes de trabalho.
Quais são as ações, né, que vocês estão realizando durante todo esse mês de abril, então? Então, como eu falei anteriormente, a gente fez essa campanha na praça e durante o mês todo a gente fez algumas divulgações na mídia e relacionada aos acidentes e às doenças também. E a gente tem conversado bastante com as pessoas que têm vindo até o Sereste. A gente montou também aqui na frente no Sereste um espaço onde a gente fez a distribuição de alguns materiais também orientando as pessoas. Existe a intenção de tornar essa campanha, né, anual, né? Isso, a gente está, na verdade, esse é um projeto. Esse projeto a gente vai levar para ser, na verdade, votado, enfim, ele vai passar pelo Legislativo para ser aprovado e a gente pretende fazer com que essa campanha se realize anualmente, como existem alguns outros municípios e estados que já aderiram à campanha. Muito obrigada, Simone, pelas informações, tá? Então, sempre usar realmente os equipamentos de segurança para proteger os nossos trabalhadores, né? Morgana Salvador para o Informe Região. A seguir, proposta da reforma da Previdência sofreu novas mudanças na Câmara dos Deputados. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Amanhã, terça-feira, o céu estará encoberto e a região registrará pancadas de chuva no decorrer do período. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima de 23. Na quarta-feira, o dia amanhecerá chuvoso, porém vai melhorando durante o período. A temperatura mínima será de 12 graus e a máxima de 23. Na quinta-feira, o dia será ensolarado e está descartada a possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 6 graus e a máxima de 17. Mesmo cenário para sexta-feira. Tempo bom sem a possibilidade de chuva. A mínima será de 5 graus e a máxima de 18. A proposta da reforma da Previdência sofreu novas mudanças na Câmara que vão reduzir a economia esperada pelo governo, mas podem facilitar a aprovação pelo Congresso na avaliação do Palácio do Planalto. Ao apresentar o parecer sobre a proposta do governo, a comissão especial que trata do tema, o deputado Arthur Oliveira Maia apareceu com mudanças que surpreenderam até mesmo os aliados do presidente Michel Temer. O relator prometeu e cumpriu. Em seu parecer, o deputado Arthur Maia, do PPS, apresentou as concessões feitas pelo governo na tentativa de angariar apoio para a reforma da Previdência. Descomplicou a regra de transição proposta na primeira versão do projeto, reduziu o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria integral, criou idades mínimas diferentes para homens e mulheres, conservou aposentadorias especiais para professores e policiais, manteve a vinculação ao salário mínimo e reduziu a idade para obtenção do benefício de prestação continuada concedido a deficientes e idosos sem tempo de contribuição e deixou estados e municípios aprovarem reformas próprias antes de submeter-se a regras da União. O governo teme que o relator faça novas concessões. Isso porque Arthur Maia está sofrendo pressões de muitas categorias. Durante a leitura do parecer, o relator sinalizou que vai alterar a regra de transição para os servidores públicos. A equipe econômica diz que não há mais margem para negociação. Após a leitura do relatório contendo as concessões à proposta, a dúvida em Brasília nesta quinta-feira é saber se os pontos cedidos serão suficientes para convencer os parlamentares e conseguir os 308 votos necessários para aprovar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Mas, pelo visto, a estratégia parece não ter funcionado muito bem. De acordo com o placar mantido pelo jornal O Estado de São Paulo, entre 305 deputados ouvidos, apenas 50 se manifestaram a favor do relatório de Maia e 150 se disseram contrários. Segundo interlocutores do governo, o presidente Michel Temer teria começado a pressionar ministros aliados com a perda do cargo
caso deputados de seus partidos votem contra a proposta. Por outro lado, o governo deu um drible na oposição e um dia após ter sido rejeitado, o plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira, por 287 votos contra 144, um requerimento de urgência para acelerar a tramitação do projeto que estabelece a reforma trabalhista. A votação foi em meio a muito tumulto. Vai ter voto, vai pro voto. Respeitar a hierarquia, mas não tem como respeitar. O requerimento é nominal. O requerimento é nominal. O objetivo ao aprovar o requerimento, segundo o relator Rogério Marinho, do PSDB, é votar a proposta na comissão especial na próxima terça-feira, dia 25, e no plenário da Câmara, na quarta, dia 26. O governo corre contra o relógio para que as reformas que considera importantes avancem. A luta também é para se manter no cargo e não perder a imunidade parlamentar em tempos de Lava Jato. Os políticos investem a passos largos na reforma política, que pode mudar o sistema partidário brasileiro. Mas, às vésperas de um feriado prolongado, os corredores do Congresso estavam vazios. A comissão que analisa a reforma política chegou a começar, mas foi encerrada logo em seguida, porque não teve quórum. O relator, o deputado Vicente Cândido, ia apresentar o primeiro dos seus 3 relatórios sobre o tema. A discussão da primeira parte do relatório está prevista para quarta-feira, dia 26, e a votação deve ocorrer na quinta, dia 27. O presidente Michel Temer afirmou hoje, durante uma cerimônia no Itamaraty, que com muito diálogo o governo não vai se afastar de nenhuma das reformas que tenta aprovar no Congresso Nacional. Nós nos acostumamos à ideia incontestável de que só com responsabilidade fiscal pode haver crescimento sustentável. Acostumamos-nos à ideia fundamental de que já não se toleram flertes com a inflação. Porém, aos poucos, avanços que supunhamos garantidos foram postos em xeque. E com base em muito diálogo, nós estamos levando adiante reformas ambiciosas, da qual nós não nos desviaremos. São reformas que resgatam nossa credibilidade, que permitem a retomada do crescimento, a geração de empregos. Reformas que garantem que possa o Estado manter e ampliar os programas sociais. A seguir, Tigre se despede do Campeonato Catarinense com vitória em cima da Chapecoense. No esporte, o Tigre se despediu do campeonato estadual com vitória. O triunfo foi em cima da Chapecoense. O Criciúma iniciou o jogo pressionando. Neste cruzamento de Marlon, Caio Rangel tentou de primeira, mas o goleirão da Chapecoense estava atento e praticou a defesa. Novamente Marlon cruzou da esquerda. O goleiro do Verdão tentou afastar, mas a bola caiu nos pés de Maicon Silva, que tentou mandar por cobertura. Porém, o chute saiu forte demais. Alex Maranhão recebeu dentro da área e chutou cruzado para o fundo do gol. Porém, a arbitragem acertadamente anulou o lance, assinalando impedimento. No segundo tempo, a Chape assustou. Túlio de Melo, de cabeça, mandou a bola pela linha de fundo. E de tanto insistir, o Tigre chegou lá. Após cobrança de escanteio, Adalgísio Pitbull mandou de cabeça para o fundo das redes. Final, Criciúma 1, Chapecoense 0. Um fato lamentável ocorreu no jogo entre Criciúma e Chapecoense. Na ocasião, um pequeno grupo de torcedores da torcida dos Tigres ultrapassou os limites do bom senso e acabou manchando o nome do Criciúma Esporte Clube. Confira. Durante o jogo entre Criciúma e Chapecoense, um fato lamentável.
Alguns integrantes da torcida dos Tigres ironizaram o acidente aéreo que vitimou 71 pessoas, a maioria de integrantes da delegação da Chapecoense, que se deslocava para a primeira partida da final da Taça Sul-Americana em novembro do ano passado na Colômbia. Um canto zombando da tragédia entristeceu a maioria que se fez presente no Majestoso. O Clube Carvoeiro ainda afirmou que as imagens serão encaminhadas às autoridades competentes para apuração de responsabilidade. O fato repercutiu negativamente no meio esportivo. Em meio à confusão, preferimos encerrar a reportagem pedindo perdão ao povo de Chapecó, mostrando um belo gesto da verdadeira torcida do Criciúma, que após o jogo aplaudiu o time do oeste do estado quando mesmo recebeu a taça Sandro Palaoro, que representa o título do segundo turno do campeonato estadual. E o Informe Região fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.